E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O mundo do futebol brasileiro está em polvorosa com o anúncio feito pelo presidente do Vasco, Pedrinho, sobre a possível venda da SAF para a Crefisa Crefisa, gigante do mercado financeiro que já tem histórico de investimentos audaciosos em clubes de futebol. Embora uma negociação ainda não seja oficializada, fontes internas do clube sugerem que os executivos da empresa estão em conversas avançadas com a diretoria cruz-maltina, avaliando cada detalhe da operação, desde a estrutura administrativa até os direitos de transmissão futuros. A simples possibilidade de a Crefisa assumir o controle total da SAF do Vasco já provocou uma onda de discussões entre torcedores, comentaristas e especialistas do futebol, que se dividem entre otimismo e preocupação. Imaginando o impacto de uma gestão empresarial tão poderosa em um clube com tradição e história tão marcantes. A especulação vai além dos números, envolvendo também a forma como a cultura do clube pode ser afetada e se a abordagem corporativa se adaptará à identidade vascaína, conhecida por sua paixão e torcida fervorosa. A notícia rapidamente se espalhou pelas redes sociais, ganhando força em grupos de torcedores e gerando debates acalorados sobre o futuro do clube no cenário nacional. O interesse da Crefisa no Vasco não é novidade, mas a possibilidade de aquisição da SAF representa um passo ousado que poderia transformar o clube em uma potência não apenas financeira, mas também esportiva. Especula-se que a empresa está disposta a investir milhões de reais na reformulação do elenco, infraestrutura e categorias de base, seguindo um modelo que já deu resultados em outros clubes brasileiros. Torcedores mais antigos, porém, demonstram cautela, lembrando que a gestão corporativa pode priorizar resultados econômicos em detrimento da paixão e da tradição. Analistas do mercado esportivo apontam que uma negociação dessa magnitude envolve cláusulas complexas, avaliações detalhadas do patrimônio do clube e projeções de retorno financeiro, sem mencionar a necessidade de alinhamento com regulamentos da Confederação Brasileira de Futebol e órgãos de controle financeiro. Enquanto isso, a imprensa esportiva observa cada movimento nos bastidores, tentando antecipar qual será o impacto real dessa possível transação, que, se concretizada, mudaria radicalmente o status do Vasco no futebol brasileiro e colocaria o clube em uma trajetória de investimentos sem precedentes na história recente. Apesar do entusiasmo de alguns, circulam rumores de que nem todos os membros da diretoria estão totalmente convencidos com a negociação. Há relatos de reuniões secretas em que diretores discutem possíveis riscos, desde a perda de autonomia do clube até decisões controversas sobre marketing e gestão de jogadores. A Crefisa, conhecida por seu investimento agressivo e visão empresarial, provavelmente exigirá participação ativa em todas as decisões estratégicas da SAF, o que poderia gerar tensões internas, especialmente em momentos de decisões delicadas, como contratações de atletas e mudanças no comando técnico. Torcedores do Vasco acompanham ansiosos cada comentário nas redes sociais, tentando decifrar pistas sobre a evolução da negociação, enquanto especialistas levantam hipóteses sobre o impacto a longo prazo. Alguns sugerem que a entrada da Crefisa poderia estabilizar financeiramente o clube, permitindo planejamento de médio e longo prazo,
enquanto outros alertam que a relação entre tradição e modernidade será testada e que a identidade do Vasco poderá ser moldada por interesses corporativos de maneira inédita na história do futebol brasileiro. Outro ponto levantado por fontes próximas à diretoria é o possível efeito na base do clube, tradicionalmente reconhecida por revelar talentos e manter uma filosofia de formação sólida. O aporte financeiro da Crefisa poderia criar um cenário de investimento massivo em categorias de base, contratando técnicos especializados, modernizando centros de treinamento e atraindo jovens promessas do Brasil e do exterior. Isso geraria expectativa entre os torcedores, mas também uma pressão enorme sobre a gestão do clube, que precisaria equilibrar resultados imediatos com projetos estruturais de longo prazo. Além disso, especula-se que a negociação da SAF traria mudanças na gestão comercial, com patrocínios estratégicos e exploração de direitos de imagem em escala inédita, o que poderia aumentar significativamente a receita do Vasco, mas também criar desafios relacionados à adaptação da torcida a uma abordagem mais corporativa. A tensão entre tradição e modernidade, paixão e lucro, torna o cenário ainda mais complexo e coloca o Vasco no centro de debates que vão muito além das 4 linhas. Entre os especialistas em mercado esportivo, a venda da SAF para a Crefisa é vista como uma jogada estratégica que pode revolucionar o futebol brasileiro. Alguns destacam que clubes de médio porte, que se associaram a grandes investidores, conseguiram expandir sua visibilidade e atrair talentos de alto nível, enquanto outros alertam que o sucesso financeiro nem sempre se traduz em conquistas esportivas. No caso do Vasco, a torcida não apenas acompanha, mas vive intensamente cada movimento e qualquer decisão corporativa será analisada com lupa. Comentários em redes sociais variam entre entusiasmo e ceticismo, com torcedores imaginando cenários onde o clube se torna referência em gestão e desempenho, enquanto outros temem que decisões de negócios possam impactar negativamente a alma do clube. Rumores sobre contratos milionários, reforços inesperados e mudanças na estrutura administrativa circulam com velocidade, alimentando a sensação de que estamos diante de um capítulo histórico na trajetória do Vasco, capaz de redefinir seu futuro esportivo e financeiro de maneira radical. Por fim, a especulação também se estende às possíveis consequências para os rivais e o cenário do futebol brasileiro como um todo. Uma eventual aquisição da SAF pelo grupo Crefisa poderia criar um modelo de investimento que inspiraria outros clubes a buscar parcerias semelhantes, transformando o campeonato nacional e a forma como o futebol é administrado no Brasil. Torcedores, comentaristas e jornalistas acompanham cada movimento com atenção, tentando interpretar sinais de que a negociação pode avançar ou enfrentar obstáculos. A ansiedade é palpável, e cada declaração da diretoria ou da Crefisa é analisada como um indício de desfecho. O que é certo neste momento é que a notícia do interesse da Crefisa na SAF do Vasco já se consolidou como um dos assuntos mais comentados do país, envolvendo paixões, expectativas e uma série de especulações que prometem movimentar o futebol brasileiro nos próximos meses, mantendo todos ligados e atentos a cada passo dessa negociação histórica. Entre os rumores que circulam nos bastidores, um dos mais comentados é a possível reformulação completa do elenco do Vasco caso a Crefisa concretize a compra da SAF. Fontes próximas ao clube sugerem que a empresa estaria disposta a investir pesado na contratação de jogadores experientes,
além de apostar em jovens promessas nacionais e internacionais, criando uma equipe capaz de disputar títulos de forma consistente. Essa perspectiva gera entusiasmo, mas também preocupação, pois mudanças tão profundas poderiam desestabilizar a relação histórica entre torcedores e atletas, além de colocar uma pressão enorme sobre a diretoria para equilibrar expectativas esportivas e financeiras. Analistas esportivos especulam que a negociação também traria alterações no comando técnico, com a possibilidade de nomes de renome serem contratados para assumir o projeto, reforçando a ideia de que a Crefisa pretende implementar um modelo corporativo e estruturado, com metas claras e planejamento de longo prazo, algo ainda pouco explorado no Vasco, que sempre teve gestões mais tradicionais e centralizadas na figura da diretoria. Outra especulação envolve a gestão da marca e a exploração de direitos comerciais, áreas nas quais a Crefisa já tem experiência consolidada. Rumores indicam que a empresa poderia criar novas formas de engajamento com a torcida, utilizando plataformas digitais, merchandising e parcerias estratégicas, além de ampliar a presença internacional do Vasco. Isso abriria oportunidades inéditas de receita, mas também levantaria dúvidas sobre a preservação da identidade do clube. Torcedores dividem-se entre a esperança de um Vasco mais forte e moderno e o receio de que a paixão histórica seja substituída por estratégias de marketing agressivas. A narrativa que se forma nos bastidores sugere que a negociação da SAF não seria apenas um negócio financeiro, mas uma mudança de paradigma, capaz de transformar o clube em um exemplo de gestão empresarial no futebol brasileiro, ao mesmo tempo em que testa os limites da tradição e da fidelidade da torcida. Especula-se ainda que a aquisição pela Crefisa poderia gerar impacto direto na rivalidade com outros clubes tradicionais. Alguns analistas imaginam que um Vasco fortalecido economicamente e com um elenco de alto nível poderia alterar o equilíbrio competitivo em campeonatos nacionais e regionais, forçando rivais a buscar soluções semelhantes para não ficarem atrás. A possibilidade de contratações estratégicas e investimentos pesados em infraestrutura aumenta o clima de expectativa entre torcedores, que já começam a imaginar um cenário onde o Vasco retoma protagonismo em disputas históricas. Por outro lado, críticos apontam que mudanças rápidas podem gerar instabilidade, pois a pressão por resultados imediatos tende a ser intensa e qualquer falha estratégica poderia causar turbulência, tanto interna quanto externamente. O rumor da venda da SAF, portanto, envolve muito mais do que números, trazendo implicações esportivas, financeiras e emocionais que colocam o Vasco no centro de uma narrativa que mistura paixão, especulação e expectativa. Fontes extraoficiais também sugerem que a negociação pode ter impactos significativos na gestão das categorias de base do clube. A entrada de um investidor com capacidade financeira para modernizar centros de treinamento, contratar técnicos qualificados e implementar programas internacionais de desenvolvimento poderia transformar radicalmente a formação de atletas. Essa perspectiva é recebida com entusiasmo por alguns torcedores e especialistas que veem a oportunidade de formar uma geração de jogadores altamente capacitados, mas também desperta preocupação, pois mudanças abruptas podem alterar a filosofia histórica do clube em relação à base, tradicionalmente conhecida por revelar talentos locais com forte identificação com a torcida. A especulação se estende a possíveis parcerias com clubes estrangeiros, intercâmbio de jogadores e até observação internacional de jovens promessas,
criando uma expectativa sem precedentes sobre o futuro do Vasco dentro e fora de campo. O mercado financeiro ligado ao futebol brasileiro também observa atentamente a movimentação, pois a aquisição da SAF pelo grupo Crefisa poderia servir de modelo para futuras negociações envolvendo outros clubes. Rumores indicam que a operação envolve cláusulas complexas de governança, participação em decisões estratégicas e divisão de receitas, o que poderia estabelecer um novo padrão de investimentos no país. Essa perspectiva provoca discussões intensas entre economistas, jornalistas e comentaristas esportivos, que debatem se o modelo seria sustentável a longo prazo e como a torcida reagiria a mudanças tão profundas. Para muitos, a entrada de uma empresa de grande porte no futebol representa uma revolução silenciosa que pode redefinir a forma como os clubes são administrados, equilibrando paixão, performance e resultados financeiros. Mas sempre sob o olhar atento de torcedores que não abrem mão da identidade do clube. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Por fim, a especulação em torno da venda da SAF gera ansiedade e expectativa em diferentes frentes: torcedores, imprensa, analistas esportivos e rivais. Cada declaração da diretoria do Vasco ou da Crefisa é analisada com lupa, buscando indícios de avanço ou obstáculos na negociação. Entre rumores de contratações milionárias, modernização da infraestrutura e alterações estratégicas no futebol profissional e nas categorias de base, a narrativa que se forma sugere que o Vasco pode estar prestes a entrar em uma nova era, marcada por investimentos sem precedentes, profissionalização e ambição, ao mesmo tempo em que enfrenta desafios de adaptação e preservação de sua identidade. A especulação se mantém viva, provocando debates acalorados, alimentando torcedores e colocando o Vasco no centro de uma das histórias mais comentadas do futebol brasileiro nos últimos tempos. Uma narrativa que promete se desenrolar com grande intensidade nos próximos meses. Os rumores mais recentes também levantam a possibilidade de que, caso a negociação avance, a Crefisa poderia implementar uma reestruturação administrativa profunda, com cargos estratégicos sendo ocupados por executivos com experiência internacional, capazes de transformar o Vasco em uma referência de gestão profissional no futebol brasileiro. Há especulações de que essa mudança poderia incluir departamentos totalmente novos, voltados para marketing digital, análise de desempenho e inteligência esportiva, utilizando tecnologia de ponta para avaliar atletas, definir estratégias de jogo e até monitorar o rendimento da base. Torcedores, por sua vez, vivem uma montanha-russa de expectativas. Enquanto alguns imaginam finalmente um Vasco capaz de disputar títulos de forma consistente, outros se preocupam com o risco de transformar o clube em uma máquina corporativa distante da paixão histórica que sempre caracterizou a relação com a torcida. A simples perspectiva de uma revolução estrutural provoca debates acalorados em redes sociais, podcasts e transmissões esportivas, com torcedores e especialistas tentando decifrar cada sinal, cada reunião ou declaração, como se fossem peças de um quebra-cabeça que poderá mudar o futebol brasileiro para sempre. Especulações indicam também que a entrada da Crefisa poderia gerar um efeito dominó no mercado de transferências, com jogadores de maior destaque no país começando a considerar o Vasco como destino atrativo, graças à estabilidade financeira e à promessa de projetos ambiciosos.
Fontes extraoficiais sugerem que a SAF poderia contar com um orçamento robusto para contratações, não apenas para reforçar o elenco profissional, mas também para atrair talentos promissores de outras regiões e até do exterior, criando uma mistura de experiência e juventude que promete surpreender adversários e analistas. Essa possibilidade, embora ainda apenas um rumor, já movimenta especulações sobre impactos em campeonatos nacionais, estratégias de outros clubes e o equilíbrio competitivo do futebol brasileiro, que poderia ser alterado caso o Vasco realmente se torne uma potência estruturada e organizada, capaz de rivalizar com os gigantes do país. Torcedores imaginam não apenas reforços impactantes, mas também melhorias na infraestrutura do clube, como modernização do estádio, academias de treinamento de última geração e centros de recuperação de atletas, tudo sugerindo que estamos à beira de uma transformação sem precedentes. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!